Pessoal, umas dicas aqui para vocês fazerem a prova do TRT 23 com base no que aconteceu nos outros dois TRTs, tá? TRT da quarta e TRT da nona. Ora, o TRT da quarta e TRT da nona deixou claro pra gente o quê? Quais são as preferências da FCC? Mais ou menos o que a gente já estava postando no nosso curso, tá? Que era o seguinte, vamos lá, são 3 assuntos que sobressaíram. A questão do excesso de trabalho, ou seja, das transformações no mundo do trabalho, tá certo? Acho que essa questão do excesso de trabalho, não é? O que explica esse excesso de trabalho e, naturalmente, as consequências, tá? As consequências dessas transformações no mundo do trabalho. Deixa eu colocar aqui de forma diferente, vou colocar aqui, ó. Transformações no mundo do trabalho. As consequências, ou seja, os efeitos dessas transformações e o consumo. Esses 3 aspectos foram trabalhados na FCC nos seus temas. Aí você vai falar assim, não, eu não vi isso. Vou explicar que viu sim. Por exemplo, um dos temas da Fundação Carlos Chagas, tá? Então, transformações do mundo do trabalho, efeito e consumo. Vou mostrar para vocês aqui. Um dos temas da FCC, tá? Que caiu na prova pra galera, foi a relação tempo de trabalho e tempo livre, caiu na prova do analista judiciário administrativo TRT da quarta. E aqui eles estão discutindo o quê? Sociedade do Cansaço, o livro do Byung-Chul Han, que trata desses problemas, tá certo? De a gente não saber equacionar bem o nosso tempo de trabalho com o tempo livre, as consequências disso e as soluções para você sair desse tipo de situação. Então a banca já trabalhou, não precisa explicar aqui que ela já trabalhou, ela não vai voltar dessa forma, tá? Quando você observa aqui, ó, a questão da memória estar no presente, ou de o presente negar a memória, tá certo? O que você tem? Você tem a correria da vida de hoje. A vida de hoje é tão intensa assim, porque nós trabalhamos muito, que de certo modo, não é? Pra gente trazer a memória com a gente tem que fazer o quê? A gente teria que ter tempo para contemplação, tempo para reflexão, melhor dizendo, e a gente não tem. Então a gente vive muito no presente, é uma sociedade do consumo, tá? Então vocês podem ver, isso aqui, até essas redações que vocês estão vendo aqui, são redações que foram adaptadas do pessoal do recurso. Eu peguei 6 recursos TRT da quarta, foi isso. Peguei 5, conforme eu havia prometido. De repente apareceu, de última hora, uma pessoa muito desesperada e tal, fui ver, etc. Das 5 que eu peguei, os 3 que eu peguei, eram alunos com notas acima de 90 pontos. Eu gosto até, eu vou mostrar, não vou mostrar a redação, tá, gente? Ó, pode ver, ó, 8/7. 2022 foi quando aconteceu a prova, a fase recursal foi recente, ó. Tá vendo a nota? Deixa eu ver aqui, ó. Outra aqui, 93. Júlia, mas por que esse pessoal tá pedindo recurso para uma nota tão alta? São alunos que já estão classificados e eles ficam com medo de a banca ceder recurso para alguém e eles saírem da posição que estão. Embora eu vou ser muito franca, a FCC não cede a recurso, eu sempre aviso, tá? Não é uma banca que cede facilmente a recursos, não. É bem difícil. Mas eu até entendo o psicológico de quem passou no concurso, porque eu também ia fazer a mesma coisa. Se eu tivesse classificada, eu ia e falar, aqui ninguém me tira, tá certo? Eu vou recorrer para eu ficar bem na fita. E aí, naturalmente, os alunos mandaram as redações, né? Descaracterizei a letra, melhorei os pontos em que a banca, né, trouxe uma avaliação que prejudicava o aluno, etc. E eu vou comentar isso com vocês, tá? Só que eu vou comentar a partir do tema da redação 9, que eu acho mais interessante. O tema da nona, um dos temas da 9, vai tratar de consumo, vai tratar do gosto pessoal, não é um fenômeno da natureza, é uma aquisição social. Gente, isso tem a ver com consumo, sociedade do consumo. Tudo que a FCC perguntar a vocês em 2022, ou está atrelado à vida muito intensa que a gente leva por causa do excesso de trabalho. Por que a gente trabalha muito? Porque a gente quer consumir muito, essa que é a verdade, a gente não quer, né? A gente experimentou o consumo e a gente quer consumir mais. Isso aconteceu no mundo inteiro, esse fenômeno, aconteceu no Brasil. O Brasil, então, é muito flagrante isso. E agora a gente sente o peso do fracasso por não consumir. Então vem a questão das doenças, do trato mental, né? O estresse, irritação, tristeza, esse tipo de coisa, tá bom? Então são os 3 grandes aspectos, tem que ler sobre isso, tá?
Aí eu mostro para vocês. Esses meus alunos, né, eu fico muito orgulhosa de vocês, quero dizer que eu os amo de paixão. Porque vocês estão sempre honrando as leituras, né? A gente tem ali um conjunto muito amplo dessas leituras neste campo, principalmente. Os alunos estão sempre honrando as leituras, até buscando coisas novas. Por exemplo, isso aqui é um rascunho, ainda não saiu o resultado do TRT da nona, mas uma aluna conversando comigo, falando da linha argumentativa dela, eu me interessei em ver. Eu falei, você tem um rascunho da sua redação? Ela falou, posso fazer. E fez. Até trouxe o Bourdieu, que eu não tinha trabalhado, mas ela trouxe aqui de uma forma interessante, eu só achei melhor melhorar. Então eu vou explicar para vocês quais são os critérios da FCC. Bom, primeiro, gente, é perceber o tema. Nem sempre os temas da FCC são fáceis de serem percebidos, são fáceis de serem assimilados. Por quê? Porque o aluno ele tem que ser, para quem não conhece, o aluno tem que ser introduzido dentro dessa esfera do pensamento contemporâneo, das grandes questões contemporâneas, que é discutir a formação do sujeito, que foi um dos temas da Fundação Carlos Chagas, inclusive no poema do Ferreira Goulart, que eu já comentei em vídeo passado aqui no canal, tá? A formação do sujeito, como que esse sujeito se instaura na era contemporânea, o excesso de consumo da era contemporânea, o excesso de entrega a uma realização pessoal, trabalho, imperativo do sucesso, essas coisas todas, e as consequências disso, o que sobra, tá bom? Podem ver que o tema, salvo engano, do TRT da nona, né, o tema do nível médio vai tratar do adoecimento como a normalidade. Acho que é isso, tá? Porque eu vi esse tema muito de... chegou aqui pra mim agora há pouco, praticamente, então não deu tempo de mexer. Mas vamos lá. O gosto pessoal não é um fenômeno da natureza, é uma aquisição social. Como é que você desenvolve a redação dentro dos critérios da FCC? Primeiro vai ao critério estrutura, é o segundo critério, mas você tem que começar por ele. Né? O que a estrutura vai olhar? Primeiro, se você respeita o gênero. É dissertação por quê, gente? Tudo tem que ser tratado no presente. Mesmo que você vá ao passado, como essa aluna fez, ela foi lá na era da Revolução Industrial, você pode ver que os verbos voltam para o presente, tá? Muito rapidamente, esses verbos voltam para o presente. Ela vai muito rapidinho ao passado, tranquilo? Mas vai lançar aqui, vai lançar sua redação no presente. Perfeito? Então é isso. Segundo que para respeitar a dissertação, né, dissertação argumentativa, você tem que ter o quê? Argumento, e argumento convincente. Então é muito bom ter o argumento de autoridade, como ela buscou o Bourdieu, como o argumento histórico, como ela foi lá na Revolução Industrial, ou a Amartya Sen, né? Foi bem interessante porque eu quis ver a redação, porque ela falou o seguinte, Júnior, eu me baseei em duas propostas que tinham no curso. A proposta número 5 de treinamento individual mesmo, que trata da questão dos fatores culturais determinantes para a manutenção do ciclo da pobreza, que está no nosso tema número 5 do TRT da 23ª, que foi do TRT da 4ª, TRT da 9ª. Eu mantive porque eu fiz o quê para os alunos? Deixei a validade do curso até dezembro. Então, tudo que eu fizer para um curso, eu vou alimentar para outro. Tá? Que aí valoriza o dinheiro do aluno. E que tá complicado, né, gente? Vamos ser bem sinceros. A proposta número 5 dos nossos temas complementares do dossiê, o dossiê tem 10 temas comentados. Então, tem a proposta número 5 dos temas complementares, que é a vulnerabilidade do consumidor no contexto das mídias virtuais. Como que gosto é uma questão de consumo. Tá? Então, bem ou mal, aqueles temas ali foram os temas em que ela se baseou. Embora esse tema ela tenha trabalhado menos, eu tentei até observar o que ela quis dizer com esse. Mas o Amartya Sen, fui muito feliz, eu adorei o que eu li aqui, que era exatamente essa ideia. Ela fez uma adaptação da manutenção do ciclo da pobreza, certo? Que tem a ver com gosto. Então, isso é importante, você trabalhar a dissertação com a argumentação que fundamente de fato as suas ideias. Tá bom? Então, isso é um dado. Depois, o encadeamento é analisado também na estrutura, ou seja, aquilo que você planejou aqui na introdução, por exemplo, ela planejou trabalhar com 2 argumentos. No ideal não seria com 3, é o ideal. Mas numa época que as pessoas não estão escrevendo tão bem, a banca valoriza quem trabalha com 2 e trabalha bem, foi o que ela fez, tá? Então aqui nós temos, trata-se de uma construção mercadológica que permite o exercício do consumismo, ou seja, o gosto é uma construção do mercado, e o gosto implica a exclusão de outros tantos da capacidade de aquisição de bens e serviços, tá? Então ela trouxe aqui também esse assunto. Aqui será desenvolvido um argumento, que é o
do gosto ser um objeto de consumo, ele ser explorado, né, pela publicidade. E aqui nós temos outro argumento que ela vai tratar da questão da exclusão, tá? Da exclusão no campo do gosto. Tudo bem? Perfeito. Então isso aqui é o encadeamento. Você vai encadeando conforme a ordem e vai trabalhando de forma progressiva. Outra questão que é observado também em coesão, em estrutura, é a coesão. Tá vendo? Ó? Nesse sentido, esta mentalidade, né? Em razão desse aspecto. Então, se você observa bem, você sai de um período X, vai para um período Y, tem que ter alguma coisa em Y que lembra X. Se eu for para um período Z, eu preciso ter alguma coisa em Z que lembre Y, que retome Y, tá? Então, é assim que é feita a coesão, tá certo? Então, de certo modo, ela manda bem na coesão também, tá? Tem um escorregãozinho ali ou outro, mas manda bem. E quando você vai ao conteúdo, a banca vai olhar o atendimento ao tema. Esse atendimento ao tema, ele tem que acontecer ainda na introdução, você tem que trabalhar de forma bem objetiva. Veja que o assunto é sobre gosto, ela traz esse assunto para aqui, tá? A banca vai analisar a sua seleção de argumentos, ela já traz aqui também na introdução os seus 2 argumentos que ela pretende desenvolver no correr da redação. E a banca vai analisar a consistência desses argumentos. Então, veja que ela vai lá em Pierre Bourdieu e ela vai em Amartya Sen, ela vai em fatos históricos para dar consistência ao que ela está falando. É isso que a banca vai analisar em conteúdo e estrutura, tá bom? Então, só para vocês terem uma noção, não é? Então, ela começa aqui, ó, com a ideia que nós chamamos de ideia da plateia. Ela vai contestar essa ideia para que ela possa se posicionar. E aqui ela vai trazer a síntese de argumentos dela. Então ela começa, é fato que para muitos a expressão gosto não se discute, coloca um ponto final na discussão sobre aquisições. É isso que está lá em cima. A hora que as pessoas falam gosto não se discute, né? Então é fato. Porém a banca, olha só como é que... Isso que é bacana, a gente tem que aprender a fazer. A banca te deu um texto motivador, não deu? Então saiba aproveitar isso aqui de outra forma, tá? Mas de uma forma... É claro que você não vai copiar o texto, mas você vai aproveitar a ideia. Mas que tipo de ideia? Estrutura, só estrutura. Não vai copiar nada daqui não. Ó, há uma frase bastante taxativa que muitas vezes lembrada quando pretendemos discutir o gosto que temos por alguma coisa. Aspas, gosto não se discute. Então pega uma frase que é bem do popular. É justo admitir que cada um de nós deva cultivar seu gosto pessoal. Ela diz, é justo. Mas, olha o contraponto. É o que a aluna fez aqui, ó. Corre com tudo, né? É também preciso discutir se todos temos iguais oportunidades de acesso à cultura para formar e desenvolver a partir daí o nosso gosto pessoal. É a ideia de oportunidade, ou seja, de capacidade que o Amartya Sen vai trabalhar, tá? Então, atenção. Aqui começa, ó. Então ela diz, ó, é fato que para muitos a expressão gosto não se discute, coloca um ponto final à discussão sobre aquisições. É fato, ela concorda com isso. Ocorre, contudo, que o gosto pessoal precisa sim ser discutido na sociedade contemporânea. Olha só a dissertação vindo para a contemporaneidade, não é? Porque nem sempre o apreço subjetivo pode ser considerado um fenômeno natural, ou seja, o gosto nem sempre é natural. Ela vai falar, trata-se de uma construção de mercado que permite o exercício do consumismo para uns, ou seja, uns vão consumir muito, o mercado permite, e a exclusão de outros tantos da capacidade de aquisição. Então, eu já sei que ela se posicionou quando falou isso aqui e trouxe para mim a seleção de argumentos dela aqui. Eu sei, o examinador sabe do mesmo jeito que eu sei. Veio o examinador aqui para baixo, então, para olhar se tem encadeamento, ou seja, se ela vai falar sobre a questão da construção mercadológica que permite o exercício do consumismo. E aqui veio ela. Ó. Preliminarmente, é preciso refletir sobre o comportamento da classe média a partir da motivação de extrato social alimentada por escolhas de consumo. Nesse sentido, salienta-se o entendimento baseado na filosofia de Bourdieu, que lança um olhar panorâmico sobre o surgimento na era industrial, né, na era da Evolução Industrial, de uma burguesia que não gostava de se comparar ao trabalhador das fábricas. Esta mentalidade pequeno-burguesa, residente na contemporaneidade, é aqui, mesmo sendo pertencente à classe trabalhadora, ou seja, não sendo detentora dos meios de produção,
usa de suas aquisições para tentar se diferenciar culturalmente do que ela considera pertinente à classe pobre. Em razão desse aspecto psicológico do fetiche, porque é uma fantasia, não é, de se sentir diferente, derivado de um consumo que busca a exclusividade à custa de sacrifício, a publicidade, ao criar conceitos de luxo e conceitos sobre luxo e sobre estilo de vida, que se tornam valores para uma parte da classe, opera no sentido de convencer o pequeno burguês a fazer qualquer sacrifício financeiro em nome da exclusividade. Quer dizer, veja só, muito bacana, trabalhando essa questão do gosto sendo alimentado pelo mercado e pela publicidade, né? A publicidade trazendo uma ideia de estilo de vida, de luxo, que vai fazer com que boa parte da classe trabalhadora queira se diferenciar de ser da classe trabalhadora. E vai fazer qualquer sacrifício, porque é um fetiche. Faltou aqui, eu senti falta, e ela falou, na hora eu não consegui, de ela ter trabalhado essas questões das mídias, como que as mídias pegam esse consumidor vulnerável, né? Esse consumidor que consome mesmo e consome uma coisa atrás da outra. Por quê? Porque a mídia mostra tanto imagem de gente, a chamada positividade tóxica, né? De gente feliz, gente realizada consumindo, que o outro quer fazer parte daquele núcleo, tá? Ele quer estar ali a qualquer custo. Joia. Bom, enquanto esse outro quer estar lá a qualquer custo, o que acontece com os outros? Vamos lá. Aqui é o segundo argumento que ela trouxe. O problema é que por trás dessa questão, o que se quer fazer parecer meramente estética, ou seja, uma questão meramente de gosto, né, está a exclusão social. Por trás disso está a exclusão. A hierarquização provocada pelo consumismo de uma parte da classe média implica o aumento da sensação de pobreza de outra parte da sociedade. É observando fatores de exclusão que Amartya Sen relativizou o conceito de pobreza, fazendo transitar de uma ideia de restrição de renda para a ideia de falta de liberdade para o exercício de capacidade de consumo. Aí ela vai explicar isso, mas eu vou explicar de uma forma mais clara para vocês, isso é importante, se cair na prova você sabe o que é. O Amartya Sen percebeu que nos anos 80 você falava de pobreza conforme a renda. Então, olha, o sujeito ganha bem, o sujeito ganha pouquinho, esse é pobre. Com o tempo ele vai percebendo que não, que pobreza é mais do que isso. Então ele começa a trabalhar um conceito relativo de pobreza, que já foi objeto de prova várias vezes. O que é o conceito relativo de pobreza? Se eu não consigo colocar na minha cesta de aquisições bens e serviços do meu gosto, eu estou excluído culturalmente disso, cultural e comercialmente do meu gosto. Então não é uma questão de gosto, não se discute. Por quê? Porque se eu estiver então num mercado em que há muita segregação social, muito investimento na desigualdade, isso se fez muito no Brasil, tá, gente? Né? Há uma parte da classe que quis se diferenciar do resto da galera, né? E o resto da galera se deu mal, né? E ela também se deu mal, também essa parte também quis se diferenciar de algum modo. Por quê? Porque até então, se você olhar, por exemplo, a Europa, por que as pessoas conseguem viajar? O motorista de Uber consegue pegar um avião e ir para uma ilha grega, ele mora lá na França, mas ele consegue. Por quê? Porque porque ele ganha bem? Não, os salários não são tão altos assim, mas os custos são mais baixos para o consumo. Né? Então não há essa positividade nociva que existe, por exemplo, no Brasil. Né? Olha, trabalhe, trabalhe, trabalhe que um dia você chega lá. Tá? Então não é bem assim. Mesmo você passando no concurso público, se o Estado não cria situações, né, que facilitem o consumo, que alarguem o consumo, de certo modo, mas um consumo tem que ser um consumo positivo, não é, gente? É o consumo para aquisição, para liberdade de oportunidade, você se sente pobre, você sente a pobreza mesmo acontecer. Ela te acompanha ali e você se nota tão vulnerável quanto, por exemplo, a pessoa que está fazendo uma faxina na sua casa, certo? Que você olhava, né? Há pouco tempo estava todo mundo bem e daqui a pouco todo mundo se atropelou. Então, gente, vindo aqui para a conclusão, né, o que nós temos? Portanto, as aquisições de objetos, serviços e mesmo de cultura não podem, na atualidade, ser analisadas apenas pelos juízos de valor que as pessoas dão às aquisições, ou seja, não é natural. Sem que o Estado ofereça oportunidades para estimular a capacidade dos indivíduos superarem o ciclo contínuo da pobreza, o gosto é controlado pelo mercado, que, por meio da publicidade, continuará a conduzir os sujeitos ao consumo, do consumo a viver em uma sociedade em que se observam os efeitos nocivos da ampla desigualdade.
Então, quer dizer, essa coisa de tentar se diferenciar, se deslocar dentro da própria classe, é o que nos leva para uma desigualdade socioeconômica cada vez maior. Porque o mercado entende esse fetiche, o que ele faz? Ele lança os produtos da exclusividade e tira a popularização dos produtos.